Boa noite, ouvintes da Mangabeira FM. Estamos aqui em mais um programa no Ar para Somar, apresentado por mim, Tássio Teixeira, nesta quarta-feira, na 104,9. Enquanto outras rádios estão passando a Voz do Brasil, nós estamos aqui com vocês, dando esse respiro. Quem quiser ouvir a Voz do Brasil, escuta um pouco mais para frente. E hoje nós vamos conversar com Degner Queiroz, que é roqueiro, agitador cultural e colecionador de vinil. Mas como sempre nós fazemos, Degner, aqui antes de começar a falar de música, antes de começar a falar de cultura, de falar dos seus trabalhos, a gente costuma começar pela pessoa, pelo indivíduo. Então, diz aí para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, quem é Degner Queiroz? Rapaz, Degner Queiroz é um camarada nascido em Campina Grande, mas que viveu grande parte da vida, acho que desde dos 12 anos que eu moro aqui em João Pessoa, né? Tenho construído minhas amizades, minha vida basicamente é aqui, mas sempre indo e voltando à terra natal, né? E também redondezas ali. Hoje eu sou formado, né, em geografia, sou geógrafo e também sou licenciado em geografia, sou professor da rede pública, né? Trabalho no município de Santa Rita como professor de geografia do EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Mas a música, mesmo antes de fazer a universidade, sempre esteve no meu entorno, assim, a música, principalmente o rock and roll, né? Joia, e essa história da música, em algum momento, ela cruza com essa história da sala de aula, com a educação? Como é que você vive essa relação aí da sala de aula com a agitação cultural? Quando eu trabalhava durante o dia, que você tem mais facilidade, né, de misturar as coisas, era bem mais tranquilo. Hoje à noite, hoje eu só trabalho à noite, né, no turno da noite. Aí aquele pessoal mais cansado, que está retornando à sala de aula, né, tentando concluir, né, o ensino, no caso o ensino fundamental, né, que é mais difícil, né? Mas eu sempre assim tenho essa relação boa com os alunos, né, com a turma mais jovem também, né, que tem essa coisa, né, o professor é músico, linguagem, né? De conversar, tem essa facilidade, né, de interagir com a turma, né? Isso é bom, isso é muito gratificante, assim. E começou onde essa história com a música aí? Isso aí começa desde bebê mesmo, porque meus pais gostam de música pra caramba, assim. Meu pai gostava daquele rock internacional, minha mãe já o nacional, como a Jovem Guarda, né? Aquela coisa assim. E eu já nasci no meio de música. Meu pai tinha aqueles discos lá dos Beatles, Creedence, Jimi Hendrix, Rolling Stones, né? Aquela coisa que... Só potência. Anos 70 total, né? Minha mãe, as Jovem Guarda da vida, Roberto Carlos, Renato Seus Buqueps, né? E aí eu nasci escutando isso, né? Eu nasci em 75, né? Mesmo no meio ali da década de 70. Nasci escutando isso, essa coisa do vinil, né? Que hoje eu sou colecionador. Minha mãe botava as capas dos discos na rede, assim, eu ficava na rede para dormir, ou brincando com as capinhas dos discos. A formação. Para mim interagir com... Aí pronto, eu tenho essa relação, assim, intrínseca mesmo, assim, desde criança, assim, com a música, com os discos, e aí ficou, né, assim, fui crescendo, procurando a minha praia mesmo, pessoal, né, fui pesquisando outras vertentes musicais, né, principalmente do rock and roll, né, que não era tão aquela influência do pai, mas nunca deixei, né, de gostar também de onde eu comecei, né, a escutar música mesmo. Eles, no caso, enquanto consumidores, ou também tocam alguma coisa, também cantam? Como é essa... Meu pai aventurou um tempo a aprender um violão, mas é só mais um consumidor. Sim. Minha mãe faz parte do coral sinfônico. Joia. São dois idosos, mas bem vivos, bem assim... elétricos, assim, bem jovens e saudáveis de cabeça, né? Sim. E a família tem uma relação com a música. Meu irmão é da Orquestra Sinfônica do Estado e também é da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal. O irmão do meio, são três, né? Lá em casa eu sou mais velho, tenho Wagner, que é o do meio, e Marx, que é o mais novo, né? O do meio tocou por um tempo, estudou música assim, na parte de extensão, né? Por um tempo, mas de formação mesmo, lá em casa musical mesmo, é o meu irmão mais novo. Eu sou da formação do mundo, né? Assim, da rua, né? Meu irmão é que é de formação acadêmica da música mesmo, ele é violinista, produtor musical, ele é produtor que é Max Produções, é bem conhecido aqui
na região aqui. E ele que toca com formação, né? Como um cara que é um violinista, toca nas orquestras principais daqui do estado da Paraíba. A minha relação com a música é mais a amadora, digamos assim, né? A da vida mesmo, né? Dos palcos da vida. É difícil dizer amador quando a gente vê seu currículo ali, a quantidade de bandas, a quantidade de festivais, a gente vai falar um pouco mais para isso aí. Mas quando você sai dessa parte do consumo, da formação familiar e vai para a rua, como é que é a primeira banda, a primeira apresentação, de onde parte? Eu considero a minha primeira banda oficialmente a Dead Nomads, que é uma banda de punk rock que surgiu ali em 96, né? Eu não sou da primeira formação, mas me considero da formação mais clássica. Eu entrei em 99 e em 2000 a gente lançou um disco que é o Trincando os Ossos no Dia de Cão. Tô trazendo aqui, né, para você depois. Esse disco aqui fez uma história boa para a banda, assim. A gente rodou revistas nacionais do estilo rock, canais de TV especializados, como o MTV, por exemplo, né? Nossa. E rodou assim, meio que nacionalmente, e a gente meio que representa esse estilo para vários estados, assim. Muita gente lembra da banda ainda, desses períodos, dessa fase aí. Essa fase foi uma fase boa, né? De divulgação, de revistas impressas, do MTV trazendo algumas apresentações, clipes. O Rock Press, a Rock Brigade, as revistas dessas, falou muito desse disco, que eram revistas bem conceituadas. Não sei se ainda existem essas revistas, não acompanho muito hoje. Antes da gente sair com esse disco, participando dessa coletânea aqui, chamada Farinha, Hardcore e Rapadura, que é uma coletânea de bandas de punk rock hardcore, né, do Nordeste. Inclusive a gente que abre essa coletânea. A arte foi de Chico aí, ó. Nosso grande artista, desenhista. Isso foi um pré-lançamento do disco, que é o Trincando os Ossos. A fotografia da capa foi do Adriano Franco, mais conhecido como Adriano Bisteca, para os íntimos. No caso aqui, vários estados. Sim, do Farinha Hardcore, sim. Eu tocava em bandas de garagem, assim, antes do Dead Nomads, né? Tá. Assim, finalzinho dos anos 80 ali, molequinho mesmo, só sabendo fazer 3 acordes ali. Mas com aquela influência já do punk, né? Do punk rock, né? Mas assim, eu considero que oficialmente o Dead Nomads é que a primeira banda que eu realmente subi em palcos, me movimentei. Que o punk rock tem essa coisa do do yourself, né? Faça você mesmo, né? A gente meio que fazia de tudo. A gente ia atrás das pautas, das casas. A gente mesmo que divulgava, na época do panfleto, né? A gente passa para os outros shows, entregar panfletinho xerox, né? Cartazinho nos pontos aí, nas escolas, nas paradas de ônibus. Umas características, uma pegada mais fanzine, feita a gente ver. Fanzine para falar das outras bandas, para fazer as entrevistas. Era coisa do final de 90, né? Final dos anos 80 e começo de 90, é bem isso mesmo. Bem jovem mesmo, porque a gente tá fita demo, né? Fita casseta demo. Eu sou de 77, você de 75, então esse 89 aí realmente era... Muito jovem mesmo. Abrindo os caminhos. Porque assim, como eu já, desde moleque, já gostava de música, e meio que os amigos em comum também curtiam isso, a gente tentando aprender ali junto, né? As referências musicais, assim, você disse aí da história do teu pai, da tua mãe, essa aproximação com a música, tem alguma coisa que você conhece depois, assim, você diz, essa aqui é minha, essa aqui eu cheguei das minhas descobertas e trouxe para essa minha caminhada? O Dead Nomads foi isso. A influência do meu pai foi aquele rock dos anos 70, né? Que hoje eu trago para uma banda chamada Retroholics, que é a banda que homenageia os clássicos do rock mundial. Né? A minha mãe com a Jovem Guarda, aquela coisa do cancioneiro popular, que a gente chama de brega, né? Eu já trouxe os Caronas do Opala, né? Que são 2 bandas que eu montei, né? O Caronas do Opala e o Retroholics, mesmo que na mesma época ali, meados de 2006. Mas o punk rock, que é o que vem antes, né? Que é a minha primeira banda, que é o Dead Nomads, essa sim foi uma coisa que eu descobri sozinho, né? Quando eu comecei a catar ali os discos do Ramones, né, os Sex Pistols, The Clash, são as bandas do final dos anos 70 que iniciaram o punk ali, Inglaterra, Estados Unidos, né? Aí eu descobri sozinho, né? Aí, inclusive eu participei também do Ramones Cover, né?
Esse Ramones Cover foi o que deu origem ao Dead Nomads. Ramones Cover ficou de 1992 até 95, mais ou menos, acabou, aí a banda se tornou uma banda autoral com o nome de Dead Nomads, né? Depois fez outros shows depois, né? Como o Ramones Cover também. Hoje nem tem mais esse Ramones Cover. O próprio Dead Nomads às vezes faz um tributo só a Ramones em shows, né? Por essa relação que tem, né? Rubinho, que é o guitarrista que formou a banda, né? Ele tem essa ligação muito forte com o Ramones, né? O parceiro meu que eu conheço desde o final dos anos 80 ali, a gente fazendo curso nas escolinhas do Espaço Cultural ali, professor Domingos, até quem era colega da gente era o Pedro Osmar, de sala de aula, né? Pra mim era um orgulho, né? ter colega de sala, Pedro Osmar. Uma caminhada que já tinha na música aí. Mas assim, é a banda que eu comecei, assim, que eu digo assim, entre aspas, profissionalmente, né? E com um estilo musical que eu mesmo me cativei, né? Depois eu conheci as bandas do punk rock brasileiro, que é um segmento diferente do internacional, que é uma coisa mais de protesto, de reivindicação do terceiro mundo, né? Considerado na época terceiro mundo. Essas bandas Olho Seco, Raço de Porão, que está até hoje aí, né? Aí tem as bandas mais recentes como Dead Fish, né? E é isso. Esse nome Dead é muito usado em bandas desse segmento, né? A influência primeira foi a Dead Kennedys, que é uma banda americana, né? Que o nome já tá meio que, né, criticando algo, né? Dead Kennedys. Aí pegamos esse nome e ficou até hoje. Você citou três bandas aí já, né? A Dead Nomads, o Caronas do Opala e o Retroholics. Você me mandou uma outra quarta aqui, que é o In The Money Red Blues. Essas 4 estão em atividade? As 4 estão em atividade, em plena atividade. O Caronas é que estava parado há 10 anos atrás, a gente passou 10 anos sem tocar e retornamos o ano passado com uma formação nova, né? Com os antigos músicos, eu, Nildo na bateria, o Fabiano Formiga nos sintetizadores, Walter Pedrosa na guitarra. A gente é da formação antiga. E aí a gente fez o convite a Valdonato, que agora assumiu os vocais, e os meninos do Seu Pereira, nos metais, trombone e trompete, que é o Felipe Lima e Felipe Gomes e o Daniel, né? Aí eu não falei da In The Mood Hard Blues, né? Que também não foi uma banda que eu criei, eu entrei na banda depois. É uma banda ali que já vai fazer uns 20 anos de existência. A banda surgiu ali, eu acho que em 2003, né? Para fazer... a banda surgiu em 2003 e eu entrei na banda em 2009 para 2010, mas já tô com eles há um tempinho já, né? Sim. Uma banda que tem uma influência assim com raízes do blues, mas é uma banda formada por roqueiros. Assim como eu digo do Caronas, que faz o brega, o cancioneiro popular, né? Mas são bandas formadas por roqueiros também. Essa veia rock não consegue sair da gente. Nossa. Em tudo que a gente executa, tem sempre aquela pegada, a performance de quem toca rock. Ainda mistura o rock com blues, né? O blues rock, né, que a gente chama. E de certo modo, quando você está no blues e no rock, você vem um momento que você consegue conectar um pouco ali, a gente que olha de fora, que não conhece tanto, mas acompanha um pouco dessa história, né? Já quando a gente fala do rock e do brega, muitas vezes tem um preconceito de quem está fora e acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Alguns roqueiros até se distanciam mais. Como é que foi essa história do Caronas do Opala, essa pegada do brega? Como a turma percebe o Degner roqueiro e esse cara que está ali no brega com a turma? Das 4 bandas, a que é mais desafiante é o Caronas do Opala, né? Porque assim, meio que o Dead Nomads, o Retroholics e o In The Mood, eu tô meio que em casa, né? Tô ali no meu circuito já, mais numa zona de conforto, né, digamos assim. O Caronas foi um desafio, né? Porque a gente gosta de brega, primeiramente, eu acho que eu não faço nada sem gostar. Tá. Né? Não é uma coisa assim que precisa só trabalhar para receber o cachê. Não, eu gosto de ter um prazer daquilo ali. Aí eu penso assim que o Caronas é o seguinte: o Caronas a gente leva o brega para a galera do rock e leva o rock para quem gosta do brega. Assim, eu penso que foi isso que aconteceu. Nossa. A gente vê nos olhos das pessoas. Uhum. Gente ali, a gente sabe que aquela pessoa ali, a onda dela é aquela coisa do brega mesmo, né? Aquela pessoa
Que o brega, assim, eu acho que é uma cultura popular urbana, eu considero assim, né? Sim, faz muito sentido. E o rock tá ali no urbano também, né? Mas você tá ali fazendo rock and roll, mas tem lá o tiozinho na esquina ali, num barzinho, escutando aquela música que pega no coração, né? Tem coisa aí, né? Aí de repente ele tá num show do Caronas e se impressiona com a versatilidade da galera em cima do palco, aquela coisa performática, né? Que é bem de rock and roll. Por isso que eu digo assim, ele tá tocando ali o brega, mas com uma pegada mais rock and roll. Sim. Como se fossem os bregueiros da época, dos anos 60, 70, que eles tinham essa veia rock. Sim. Hoje nem tanto assim, né? A pessoa tá mais velha, né? Alguns nem estão mais aqui nesse plano, né? Mas aí E os bregas atuais, de certo modo, deu não sei se a gente pode dizer assim, seria preconceito da minha parte, mas como se tivesse tido uma quebra na qualidade sonora, né? Simplificar demais e produzir em massa essa sonoridade. Em termos de letra, instrumental, apesar que tem uma galera também nova, meio que do nosso circuito, também resgatando isso. Isso é muito bom. Joia. Isso pode até abrir os olhos da turma mesmo, do brega raiz, né, digamos assim, né? E isso é bom. Mas assim, aí pronto. A mesma coisa acontece com a galera do rock and roll, né, que está acostumado com rock and roll clássico, né? Aí tá lá a gente que eles já conhecem, né, assim, de outras bandas, mas tocando uma música de Roberto Carlos, de Erasmo Carlos, de Evaldo Braga, Bartol Galeno, né? As nossas próprias músicas, né? E aí a galera, porra, ficou muito legal a versão. Aí a gente meio que imaginou, pô, então é isso, a gente tá levando o brega para quem é do rock e trazendo o rock para quem é do brega. E aí tá rolando a banda, o Caronas está de volta, né? Massa. E além desse, eu tive naquele show da Lagoa, foi muito divertido. Festa das Neves, é tradição. E ali tava a cidade toda, né? Isso que é massa. Quando souberam que a banda tinha voltado, não, eles não, vocês têm que voltar a tocar, hein? Foi muito bom, a gente já fez os 2 anos, né? Como ele voltou ano passado, a gente já conseguiu tocar os 2 anos do Festa das Neves, foi muito bom, todos os dois. E além desse desafio sentimental, digamos assim, desse envolvimento da sonoridade aí com o público, né, no brega e no rock, para você já tá super tranquilo em termos de técnica e de conhecimento, ou ainda bate cabeça nessa diversidade de blues, brega, rock, porque é cada um estilo diferente, cada uma dessas bandas. Eu aprendi nessa vida que a gente tem que terceirizar algumas coisas, né? Porque se envolver demais você fica louco, né? Aí o que é legal, assim, que as 4, né, são formadas por pessoas... Porque diferente de muitas... não é nenhum preconceito, mas assim, a forma de uma banda de rock existir é muito de coisa de equipe. Sim. Todos se sentem donos, né? Todos se apropriam daquilo e arregançam as mangas e faz por onde para a coisa acontecer, e na hora de dividir é tudo por igual. Aí tem muito isso, diferente de outras bandas populares que você tem até gente com carteira assinada, né? Aquela coisa bem, tem um dono, né? E ele é que tem que decidir tudo. E já eu consigo manter essas 4 bandas porque a gente divide bem as tarefas. Tá. Tem quem toma conta das mídias digitais, tem quem toma conta da parte da gravação, tem quem toma conta da agenda, né? Isso é legal, a gente divide. Tem uns que se escora mais do que os outros, isso é normal, isso é do ser humano, né? Mas a gente tenta dividir aí. E aí eu me sinto à vontade de estar tocando nas 4, porque realmente as 4 são diferentes dentro de um circuito que se parece, né? Mas são diferentes. Assim. Sim. Cada um tem um estilo ali diferente e aí é legal. Na hora de construir as músicas ou de montar um repertório, sempre tem esse lance da equipe, para poder não ficar, para poder dividir mesmo, né, as coisas. E as coisas vão fluindo naturalmente, para um ou para outra, entendeu? Eu deixo acontecer, eu deixo rolar para ver o que dá, né? Eu cheguei aqui em João Pessoa, na nossa capital, em 2007. De 2007 para hoje, eu já sinto uma diferença muito grande na nossa cena, nos espaços que a gente tem de tocada, né? No meu caso de curtição, vocês de tocada mesmo, e a forma como isso tem se espalhado, inclusive pela cidade. Mas você já vive a nossa capital de muito antes, né? Tava falando aí dos espaços que você já abria lá em 89. Como você percebe essa questão da cena musical
nesse período de lá até aqui, de onde espaço de tocada, de construção de público, onde já foi pior, onde já foi melhor. Traz um pouco desses altos e baixos aí para os nossos ouvintes e nossas ouvintes da Mangabeira FM. Rapaz, tem muita história, viu? Tem muita história. Eu sinto assim que é bem oscilante. Existem os ciclos, né? Uhum. Eu sinto que tem ciclos. E os ciclos às vezes dependem de muita moda que às vezes acontece com outros estilos, por incrível que pareça. Às vezes tem uma moda, por exemplo, como na década de 90 teve a moda do axé music, né? Aí quando tem uma moda que estoura muito, o rock dá uma caída assim, né? Aí hoje é o funk, né? Aquela coisa do funk, sem desmerecer nada, eu sou fãzaço de muita coisa assim, né? Eu respeito, né? Tudo é música, né? Tudo é diversidade. Mas assim, eu tô falando mais da questão de os altos e baixos, né? Uhum. E aí quando tem aqueles movimentos que não fica tão moda, aí o rock volta. Eu digo que o rock é eterno. Rock and roll, né? Digamos que é o que eu abraço mesmo a causa, assim. Aí, só que aí depende muito dessas modas e de empreendimentos também que vão surgindo, né? O pessoal abre aqui uma casa, depois fecha, né? Aí o outro abre. E a questão do fomento, né? Da cultura, os governantes de plantão que estão ali, isso depende muito, né? Isso tudo influencia na questão da cena, né? As novas bandas que vão surgindo, o empenho das bandas. Eu passei por um período de transição, né? Eu peguei o pré-internet, né? Sim. Digamos assim, esse advento da internet ajudou por um lado e outro deu uma prejudicada assim com relação à amplitude de acessos que você tem, né? Por exemplo, eu sou do tempo que a gente era do panfletinho, fita demo, né? Fanzine, cartaz no grude ali na parada de ônibus, que hoje nem pode botar mais isso, né? Uhum. Assim, mas assim, e a cidade era mais carente. As bandas locais ali meio que movimentavam em torno de 1.000 pessoas num show. Quem é que uma banda local hoje faz 1.000 pessoas num show? Não faz hoje. Hoje você tem que ter uma banda já de nome nacional para poder dar uma quantidade disso, um evento gratuito, né? Algo do tipo assim, né? Mas a gente meio que movimentava ali, principalmente ali o Teatro de Arena. A gente abria muito espaço ali no Teatro de Arena. Eu ia perguntar isso, onde era que vocês juntavam 1.000 pessoas? Porque aqui mesmo, hoje, uma casa que abriu agora ali no plano, o seu Pereira, que consegue, tem um espaço pouco mais que isso. Fora, são casas ali 300, 400 pessoas. Nesses meus tempos pra cá, de 90 pra cá, eu já vi muita casa abrir e fechar, né? Tinha casas clássicas, né? Como o Portal das Cores, que era bem legal. O próprio Teatro de Arena, que eu acho que foi o lugar que eu aprendi muito a organizar eventos, não só tocar, mas como organizar, porque a gente fazia de tudo, né? E ali a gente conseguia colocar essa quantidade de gente. Só que aí veio, né? A cidade meio que se desenvolveu para isso, né? A abertura, o país como um todo, né? Começou as bandas de nome nacional transitar mais pelo país, né? Se descentralizou mais, né? Era tudo muito centralizado ali no Sudeste, né? Sim. Esses grandes eventos. Aí começou a se descentralizar mais, começou em Recife, né? Os festivais daqui, que também abriu o Pro Rock de Pernambuco, né? O MADA, Rio Grande do Norte, junto com o do Sol, né? Também isso facilitou muito o interesse dos artistas de maiores nomes, né? Tocar. Isso foi bom, por um lado, o acesso à musicalidade de maior qualidade, e diversificou mais e mais casas abrindo, meio que dividiu o público, né? Aí você já não consegue já encher tanto assim, né? Uhum. Teria que ser um Seu Pereira da vida aí, que é uma banda que tá bombando hoje, né? Um abração pra Jonathan e Falcão e os demais meninos da banda aí, que eu gosto muito deles, sou muito amigo deles. Inclusive era uma banda que, quando o Dead Nome surgiu, eles tinham uma banda chamada... Como era o nome do Seu Pereira antes, meu Deus, agora eu esqueci. Também não lembro, ele trouxe inclusive uma entrevista que eu fiz com ele, trazendo um pouco da história, e a gente deu muita risada junto, ele estava trazendo essa Era história. outro nome a banda, a gente surgiu junto ali, a gente tocou muito no Fenarte, aí depois é que eles mudaram a banda para Seu Pereira Coletivo 401, que era um ônibus, né, que... Aprendeu branco agora o nome. Mas a gente lembra. Durante a conversa a gente tenta lembrar aqui. Aí pronto, é isso, assim, você vê que tem muito um ciclo, né? Tem uma fase que está
bombando, assim, principalmente quando tem esses eventos grandes, Rock in Rio, não sei o que, né, tal, esses festivais aí sempre uma galera meio que da moda, né, começa a ir mais nos shows, assim, de rock, né, essas comemorações como o Dia Mundial do Rock, né, coisas que saem na TV, né, isso influencia, mas sempre tem aquela galera fiel mesmo, que é aquela galera que gosta mesmo, que tem uma relação maior com a cena rock, né. Sim. Tem um festival que tem um tempo que a gente já não tem aqui, né? Que era o Festival do Mundo. Lembrei da banda do Seu Pereira. Era A Função o nome da banda. E assim, eles tinham uma pegada parecida, assim, mudaram algumas coisas, aí depois virou o Seu Pereira. Mas era A Função. E era a mesma formação, viu? Era mesmo os caras da banda. Então estão juntos. Eles mudaram o nome e agora mudaram o nome da empresa e o negócio pegou. Pegar esse busão aí valeu a pena, né? Um abraço pra todo mundo aí, Thiago Sombra, Vitor Ramalho, é isso aí, Esmeraldo, a galera que eu gosto muito, assim. Sim, é só potência, abração, galera. Aí eu tava lembrando aqui do Festival Mundo e agora, recentemente, o Alumiou, né? Que conseguiu ser grandioso ali. Tomara que dê certo, cara. Triste porque o Festival Mundo nunca mais voltou, assim. Ryan aí tem as dificuldades dele, né? Como todo produtor tem, né? Sim. Com patrocínios, com o fomento mesmo, né? Tomara que volte todos esses festivais. A gente tá com um movimentozinho de bandas. É uma coisa simples, é um grupo de WhatsApp, mas só com bandas da Paraíba, de rock, assim, da cena mais underground. Era só de João Pessoa. Aí já abriu, já tem uma galera do Sertão que está conversando. Aí a gente fez um evento que era o Dia Mundial do Rock, que deu origem a esse coletivo. E hoje a gente está com o movimento Paraíba Rock. Aí a gente fez o primeiro agora na General Store, em outubro. Foi o Paraíba Rock Festival, né? Com umas 10 bandas, né? No Festival Mundial do Rock, no Dia Mundial do Rock, foi tudo num dia só. Aí a gente, vamos dividir para 2 dias, aí fez 2 dias na General, foi bem interessante, com várias bandas novas, bandas mais das antigas, e sempre está discutindo sobre a cena, né? É isso que eu ia perguntar, se o grupo, já que você trouxe a palavra movimento, se tem já uma meta, um objetivo do que querem enquanto grupo de rock, já que está aí ampliando na Paraíba inteira, se é algo que ainda está nascendo, qual é a ideia aí desse movimento? A gente sempre discute, né? A gente discute o que está acontecendo, como você falou aí, os lugares, né? Os espaços, a gente fica falando sobre muito isso, né? Espaço, falando sobre esses fomentos que existem, né? Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, né? A volta dos fundos, né? Que tinha fundo FMC, né? Que é o Fundo Municipal de Cultura, sim. O FIC, que era o Fundo de Incentivo à Cultura, a gente fica discutindo sobre esses assuntos, discutindo sobre as regionalidades, né? E a possibilidade da gente mesmo ir correndo atrás, tanto da iniciativa privada como da iniciativa pública, para ver se a gente dá uma continuidade. A gente está pensando num cronograma. Maravilha. Né? Um cronograma de períodos de fazer esse festival, que é um mini festival. Né? A gente quer tentar fazer que o festival seja gratuito para o público, né? Mas a gente nada de graça, né? A gente precisa ter bem uma condição ali para, né, dar um custeio para as bandas, né? Gratuito para o público, mas que o artista não precisa ainda tirar do seu salário, da sua feira, para garantir a produção. Aí o grupo é mais para discutir isso, né? A gente fez um agora meio que capengando ali, né? Mas com muita vontade, né? Mas a gente tá naquele grupo, a internet ajuda para isso, né? Sim. Tá lá o grupo do WhatsApp, né? Para discutir isso. E a gente está tentando ver se a gente faz um cronograma mesmo. A gente até se encontrou no Alumiou, né? Tá de parabéns aí a Renata Moura e o Ramon, né? Da Vila do Porto. Mandaram bem já, e tomara que vida longa ao Alumiou, né? E pegou ali o centro histórico todo, as casas, incentivou, né? Eu tava vendo o pós, né? O pós-produção ali, quando eles começaram a publicar as fotos do evento. Aí eu vi uma foto que Rafael Passos tirou, que eu digo, meu irmão, eu quero essa foto pra mim. Emoldurei e tá lá, tô esperando só a gente dar uma arrumada nas coisas em casa pra ver o lugar que vai ficar, porque ele captou energia ali na hora que o Escurinho tava tocando numa roda fantástica, logo na frente assim. Rafael Passos é o cara, né? Rafael Passos é o homem das fotos daqui da cena, né? Cara,
captou muito além do artista, né? Pegar a relação do artista com o público ali. Não, e foto logo de escurinho, meu irmão. Nada melhor do que para representar a cena musical do que escurinho. Porque escurinho, pra mim, é um ícone, assim, sabe? Eu tenho uma inspiração por ele, assim. Porque o cara tá na luta de muito tempo, né? Sou suspeito de falar. Pode crer. É uma pessoa muito querida. Muito mesmo. Pô, Degner, e dessas bandas aqui, ou de antes disso, circulação, por onde é que você já caminhou aí com essas bandas, em termos de festivais, estados, cidades? Como é que é sair assim da Paraíba e entrar nesse circuito Brasil afora aí? Mas eu confesso que eu não circulei muito para fora da região Nordeste. Tá. Tive algumas oportunidades, mas por enquanto, né, é a região Nordeste. Assim, eu já passei por várias, principalmente nas capitais, né, do Nordeste, mas algumas cidades também do interior, da região Nordeste. Agora, pouquíssimas vezes foi fora da região Nordeste. Tá. Até pela dificuldade mesmo, assim, as bandas que eu toco, por enquanto, não são grandes estruturas, né, para ter essa, não tem selo, não tem gravadora, essas coisas, que isso é difícil, né? E aí, como eu te falei, né, hoje em dia, apesar do acesso, a facilidade que a gente tem para conversar, para divulgar trabalho com plataformas de streaming, com rede social, essas coisas, mas em compensação, a quantidade de gente, né, que tá aí. E aquele tal jabá, isso sempre existiu, né? Sempre existiu. Se você não bota dinheiro para fora para te investir na tua carreira, complica. E infelizmente, como essa indústria ela é pesada, ela vai continuar existindo, né? Porque mesmo nas plataformas, hoje você tem os tipos de financiamento dentro das plataformas, seja para rodar no Instagram, seja no Spotify da vida e tal. Se você não chega com algo que de repente sai da curva e bomba, você vai ter que ter algum investimento também nesse sentido. O direito ao acesso você tem, né? Que você tá lá, você pode colocar sua música na plataforma de streaming, você pode ter sua conta no Instagram, mas para o negócio andar mesmo, você tem que soltar grana, né? Tem que soltar grana. Você tem lá, aí se você correr por suas pernas, com muita luta, você chega em alguma coisa, mas que isso aqui é o lado bom, né, dos dias de hoje. Sim. Mas em compensação, para chegar mais forte no mercado nacional, aí tem que ter um bom e velho parceria com quem bota a coisa para acontecer. Isso é uma realidade, não tem jeito. Aí o que é que a gente faz? Eu meio que me desdobro assim, com as bandas que eu toco. Tem bandas aí que a origem é autoral, e tem bandas que têm uma origem mais de fazer os tributos. Sim. Hoje eu tenho as 4 bandas, ambas fazendo a mesma coisa. As duas coisas, aliás. Entendo. Bandas como, por exemplo, o Retroholic surgiu com o intuito de se fazer tributo, de fazer as homenagens aos maiores clássicos do rock mundial. E aí a gente ficou só nesse mercado, né, das boates, dos motofest, né, dos eventos de motociclismo. E aí eu disse, meu irmão, tá na hora, foi exatamente na pandemia que bateu, pô, não pode mais fazer show, né? O que aconteceu com a gente foi um negócio louco, né? Principalmente para quem trabalha com público, né? Sim. Aí, pô... E se vive diretamente disso aí que é pergunta. A gente tem uma banda talentosa, com músicos talentosos. Um dos músicos tem estúdio de gravação, é produtor. E a gente não tá fazendo nossa música, vamos fazer a música. Aí começou. Tinha uma resistência no início, mas quando veio a pandemia, a gente se sentiu com essa necessidade. E aí eu refleti. As outras bandas que são autorais, como a Dead Nomads, por exemplo, hoje a gente faz esses tributos, tributo a Ramones, tem um projeto Punk Special que a gente dá uma misturada lá, que eu acho que foi o que a gente se encontrou lá. Sim, é meio que misturou as coisas ali, né? E hoje em dia eu acho que é interessante você falar. Tem muito aquela cultura da disputa, né? Bandas autorais versus bandas que tocam cover, né? Que a gente chama cover. Hoje em dia tem que fazer as duas coisas, porque você amplia um pouco os espaços, que já não são tão muito, não são muitos, né, para você. Aí você precisa misturar, aí você vai se adequando aqui no ambiente, e assim vai chegando. Você tem suas músicas disponíveis, mas ao mesmo tempo você agrada a galera que não conhece suas músicas, com um repertório, que eu acho que se for algo que influencia a tua banda, né, que representa o estilo da banda, por que não? Né? Tocar
de algo que você gosta, né? De um artista que você gosta. E aí hoje em dia as 4 bandas fazem isso. Isso eu acho muito interessante. Pois, ao final do programa a gente vai conseguir ouvir, vamos mostrar aqui para vocês que estão nos acompanhando no Ar para Somar, algumas das músicas aqui de cada uma das 4 bandas que o Degner Queiroz, nosso entrevistado de hoje, trouxe aqui para nossa entrevista. Lá no meu Instagram, Tárcio H. Teixeira, e no YouTube vamos colocar também essa entrevista e a foto de alguns dos álbuns que Degner trouxe para a gente aqui conhecer e acompanhar essa história. A gente está aqui indo para a reta final do nosso programa, mas antes disso eu queria saber de você, Degner, shows marcantes, né, dessas bandas aqui, um desses shows que para você ele tocou mesmo e ficou presente aí na memória, no coração. Você diz, shows foram massa, mas esse aqui... Vamos lá, marcante, né? A Dead Nomads abriu o show de uma banda que é uma influência pra gente, que é a banda norte-americana chamada Pennywise. A gente tocou num festival chamado Ponto CE, lá em Fortaleza. Massa. Essa banda Pennywise, assim, é tipo bandas do naipe do Bad Religion, NoFX. Pra quem curte o estilo, sabe do que eu tô falando, né? Quem não curte pode conhecer também. Então, a gente tocar com uma banda que influencia o estilo da banda, as músicas da banda, foi gratificante, assim. E subiu no palco dos caras para fazer tem um movimento que eles sempre fazem numa música que chama a galera, a gente subiu junto, conheci os caras nos bastidores, que é a banda Pennywise americana. Para mim foi assim dos mais próximos, assim, mais marcante show da Dead Nomads foi esse, né? Foi esse em Fortaleza no Festival Ponto CE. Um abraço pro meu amigo Maurílio, que é o produtor lá de Fortaleza, que traz vários artistas de nome aqui para a região Nordeste. E a In The Mood Hard Blues tinha um festival chamado Oi Blues by Night, já viu? Você lembra? Não lembro. Era um festival muito legal que também trazia artistas internacionais. E a gente conseguiu tocar nesse festival com vários artistas. E a gente saiu numa revista chamada Southern Rock. Southern Rock é alguma coisa que fala de blues, uma revista assim. E a gente, com o disco Eu Só Preciso de Blues, que é esse aqui, esse disco ele foi top 10 no Brasil. A gente nunca imaginaria que um disco daqui, nesse segmento principalmente, né, que é uma coisa muito, um nicho fechado, né, que é o blues rock, e de uma banda de roqueiro, né, que a gente nem se considera blues tradicional, né? É uma banda de rock que bebe na fonte do blues, né? Esse CD aqui eu peguei ele com o Tatá, que eu tava fazendo umas gravações com ele lá na Pindorama. Foi ele que gravou com ele, só que eu não sei onde é que ele foi parar. Meu irmão, vou ver se eu consigo, porque esse tá difícil, tá ficando raro. Esse Eu Só Preciso de Blues, pronto, aí esse show do Oi Blues by Night foi muito marcante. Já o Caronas do Opala, deixa eu me ver assim, a gente tocou com um cantor, para falar de vários, né? A gente abriu o show para várias artistas do brega, né? Assim como o Reginaldo Rossi, que já não tá mais com a gente. Agnaldo Timóteo já não tá mais com a gente. A gente tocou com Bartol Galeno, com Baltazar, que Baltazar ficou amigo da gente, a gente bateu papo. Se eu não me engano, até Escurinho tava com a gente nesse dia. A gente, só potência. Lá no interior. E pra gente tocar na Festa das Neves, o Caronas do Opala é um auge também. Sim. Porque tem essa relação com a cidade, a banda da cidade, né? Essa cultura do brega, né? Do parque, né? Relembra também as cidades do interior, aquela coisa assim. Eu acho que é bem gratificante pro cara estar tocando num evento desse. Não, e quando você traz aí as referências que vocês tocaram, que vocês abriram o show... O Cafuçu, tocar no Cafuçu foi maravilhoso agora. Sim. Aí, no retorno da banda, tocar no Cafuçu pra gente foi maravilhoso. Retroholics pra Retroholics, que é uma banda de classic rock, que foi uma coisa bem diferente, bem marcante pra gente, foi ter tocado no Folia de Rua, num trio de rock, em pleno Folia de Rua, que foi no Bloco das Virgens, para milhares de pessoas, né? E esses Motofest também, que é bem gratificante pra gente, como a gente tocou agora no Parque do Povo, no último Motofest que teve no Parque do Povo, em Campina Grande, e outros que rola por aí pelo Nordeste. Qual é a banda que roda mais aí com os Motofest? O Retroholics. Isso já é uma... Já meio que tem uma cadeira cativa assim, nos Motofest, bem queridinha da galera do motociclismo. Pra mim, são... Eu tava lembrando aqui, falando quando você trazia o destaque aí do Caronas do Opala, com as figuras aí de referência nacional e até fora, né, da questão do brega aí, diz muito do que você trazia antes, né? Porque você tá em show de figuras como essa aí, você vai
pegar desde alguém novato que está chegando para conhecer até a turma de gerações e gerações. A gente abriu para os Incríveis. Olha. Lembra do antigo Projeto 6 e Meia? Lembro. Que acontecia lá na Meg Shop, né? Lembro, sim. A gente abriu para os Incríveis. A gente tocou com aquele Almir do The Fevers. Teve a oportunidade de tocar com esses caras todos, né? Que são os caras da... Realmente, a gente pegou carona neles, né? Por isso que essa história do carona do Opala vem daí, né? Maravilha, muita história. Degner, foi uma alegria conversar com você nesse dia de hoje e conhecer mais ainda sobre você, sobre a história das bandas, ter a oportunidade dos ouvintes aqui do programa No Ar para Somar, na 104,9 Rádio Mangabeira FM, acessar outros tipos de música que a gente vai ouvir também logo na sequência. Mas antes disso, eu passo para você poder se despedir aí dos nossos ouvintes e dizer onde encontrar as bandas e o Degner Queiroz. Rapaz, agradecer antes de mais nada Tássio Teixeira aí pelo convite e cada vez mais valorizar, né, esse tipo de programa como o seu. E para me encontrar é só conversar comigo aí na rede social, o Instagram, né, que é o mais popular, Degner Queiroz, que aí eu posso falar um pouco sobre as bandas que eu toco. Cada banda tem sua rede social também. Sim. E tem músicas nas plataformas de streaming, né? Tanto no YouTube como todas as outras plataformas de streaming aí. É só pesquisar e escutar aí sobre o trabalho das bandas. Maravilha, um abraço, Degner, mais uma vez. Valeu demais aí pela nossa entrevista, pelo nosso papo de hoje. E agora com vocês que vão continuar ligado aqui no nosso programa, vocês vão ouvir uma música de cada uma das bandas que a gente conversou no dia de hoje. Dead Nomads, In The Monde Hard Blues, Caronas do Opala e Retroholics. Abraço, boa noite e até o próximo programa.